As formigas vivem em sociedades altamente organizadas, conhecidas como colônias. A estrutura social delas é dividida em castas, cada uma com uma função específica. A organização garante que a colônia funcione como um organismo único, onde cada formiga tem um papel claro e definido. Essa hierarquia é essencial para a sobrevivência da colônia e ajuda a otimizar recursos. É impressionante como elas conseguem manter uma estrutura tão eficiente sem líderes visíveis. As colônias são formadas por 3 principais grupos: a rainha, os operários e os soldados. A rainha tem a função vital de reproduzir e garantir a continuidade da colônia. Já os operários são responsáveis por todas as tarefas do dia a dia, como buscar alimentos e cuidar das larvas. Os soldados defendem a colônia contra invasores e ameaças externas. Essa divisão de tarefas é rigorosa e praticamente imutável. A cooperação entre essas castas é o que garante o sucesso da colônia. Cada formiga sabe exatamente o que fazer e como agir, mesmo em situações de emergência. Sem a necessidade de ordens diretas, elas conseguem adaptar suas atividades conforme as necessidades da colônia. Esse tipo de organização social é raro no reino animal e demonstra um nível fascinante de inteligência coletiva. A rainha é o coração da colônia, sendo a única responsável pela reprodução. Ela nasce com asas e participa de um voo nupcial, onde se acasala com machos de outras colônias. Após esse voo, ela perde as asas e passa a viver exclusivamente dentro do formigueiro, focada em pôr ovos. Sua vida é significativamente mais longa que a das demais formigas, podendo viver por vários anos. A rainha é protegida por todas as outras formigas da colônia, sendo essencial para a continuidade da vida no formigueiro. Seu papel é tão vital que, sem ela, a colônia começaria a se desintegrar gradualmente. Ela produz ovos continuamente, o que garante a perpetuação das castas. O ciclo de vida da colônia depende diretamente de sua produtividade. Embora a rainha pareça ser a figura mais importante, ela não exerce controle direto sobre as outras formigas. Sua única função é garantir a reprodução. As outras formigas trabalham de forma autônoma, sem precisar de ordens. Isso demonstra como a estrutura social das formigas é focada em eficiência e cooperação, com cada uma cumprindo seu papel sem interferência. As operárias são o verdadeiro motor da colônia. São elas que buscam alimentos, cuidam das larvas e mantêm o formigueiro em ordem. Mesmo sendo estéreis, elas desempenham um papel crucial na sobrevivência do grupo. Sua rotina é intensa, com jornadas longas de trabalho que garantem a subsistência da colônia. Essas formigas são conhecidas por sua força e determinação. Ao sair para buscar alimento, as operárias percorrem grandes distâncias em relação ao tamanho de seus corpos. Elas utilizam feromônios para marcar o caminho de volta, permitindo que outras formigas sigam a mesma rota até a fonte de alimento. Isso mostra uma coordenação e organização notáveis. A busca por comida é constante e elas se revezam nesse papel. As operárias também são responsáveis por cuidar das larvas, garantindo que as próximas gerações de formigas se desenvolvam saudáveis. Elas alimentam as larvas com uma mistura especial de alimentos e secreções. Esse cuidado meticuloso com a cria demonstra um senso de comunidade muito forte. Cada operária está disposta a sacrificar sua vida pelo bem-estar da colônia. Os soldados têm a missão de proteger a colônia contra invasores, sejam outros insetos ou predadores maiores. Com mandíbulas fortes e corpos robustos, eles são verdadeiros guerreiros. Quando uma ameaça se aproxima do formigueiro, os soldados são os primeiros a responder, atacando o inimigo em grupo. Sua presença garante que a colônia esteja sempre segura.
Embora sua principal função seja a defesa, os soldados também participam de tarefas logísticas, como o transporte de itens grandes ou pesados. Suas mandíbulas poderosas permitem que carreguem materiais que outras formigas não conseguiriam. A presença dos soldados não é constante em todas as espécies, mas onde existem, desempenham um papel fundamental. As batalhas entre colônias rivais de formigas são eventos comuns no mundo das formigas guerreiras. Durante essas batalhas, os soldados formam a linha de frente e lutam com ferocidade. Mesmo em desvantagem numérica, eles se organizam em formações estratégicas para maximizar sua eficiência no combate. Essa capacidade de coordenar ataques em grupo é mais uma prova da inteligência coletiva das formigas. O formigueiro é um mundo à parte, uma verdadeira cidade subterrânea. Cada casta tem seu lugar designado dentro do formigueiro, com áreas exclusivas para a rainha, as larvas e o armazenamento de alimentos. As operárias escavam túneis complexos que garantem a ventilação e a segurança da colônia. A organização interna do formigueiro é essencial para a sobrevivência. Dentro desse ambiente, a temperatura e a umidade são cuidadosamente reguladas. As formigas ajustam o fluxo de ar e selam entradas quando necessário, criando um microclima ideal para o desenvolvimento das larvas. A estrutura do formigueiro é tão elaborada que cientistas a estudam como exemplo de engenharia natural. Cada túnel e câmara tem um propósito claro. A vida dentro do formigueiro segue um ritmo contínuo. As formigas nunca param de trabalhar, exceto durante curtos períodos de descanso. Mesmo assim, há sempre um grupo ativo cuidando das tarefas essenciais. A construção e manutenção do formigueiro são tarefas que nunca acabam, pois ele está em constante expansão conforme a colônia cresce. A comunicação entre as formigas é feita de forma surpreendente e eficiente, principalmente através de sinais químicos conhecidos como feromônios. Elas liberam essas substâncias para alertar outras sobre perigos, para indicar fontes de alimento ou para coordenar o movimento da colônia. Cada mensagem química tem uma assinatura específica, garantindo que as formigas entendam exatamente o que precisam fazer. Essa comunicação é essencial para a sobrevivência e o funcionamento harmônico da colônia. Além dos feromônios, as formigas também se comunicam através de toques com suas antenas. Esses toques ajudam a identificar membros da colônia e a coordenar ações em grupo. Essa interação física é uma forma secundária de comunicação, mas muito eficiente. Quando elas se encontram, podem compartilhar informações sobre a localização de alimentos ou o estado do formigueiro. Essa combinação de comunicação química e física cria uma rede de interações que torna a colônia extremamente organizada. O interessante é que essa comunicação não depende de uma central de controle. Cada formiga atua com base nas informações que recebe e passa adiante, criando uma rede de inteligência coletiva. Elas ajustam seu comportamento de acordo com as mudanças no ambiente, sem a necessidade de supervisão. Essa forma de auto-organização é uma das razões pelas quais as colônias de formigas são tão bem-sucedidas no reino animal. O ciclo de vida das formigas começa com o acasalamento da rainha durante o voo nupcial, um evento único na vida da maioria das rainhas. Após o acasalamento, a rainha volta ao solo e começa a formar sua colônia, botando ovos que se transformarão em novas formigas. Dependendo da espécie, esses ovos podem gerar operárias, soldados ou novas rainhas. Esse processo garante a continuidade da colônia e a expansão do grupo. As larvas que eclodem dos ovos são cuidadas pelas operárias até atingirem a fase de pupa, quando passam por uma metamorfose para se tornarem formigas adultas. Durante essa fase, elas são alimentadas e protegidas, recebendo todos os cuidados necessários para seu desenvolvimento.
As larvas são extremamente vulneráveis, e o sucesso da colônia depende do cuidado que elas recebem nessa etapa. As operárias são dedicadas a esse processo, garantindo que todas as novas formigas se desenvolvam corretamente. O ciclo de vida da colônia é contínuo, e a rainha pode produzir milhares de ovos ao longo de sua vida. Cada nova geração de formigas reforça a colônia, mantendo sua força e garantindo a sobrevivência do grupo. Enquanto a rainha continuar viva e botando ovos, a colônia prospera. Quando a rainha morre, a colônia lentamente entra em declínio, a menos que uma nova rainha a substitua, garantindo a perpetuação do ciclo. A alimentação das formigas varia bastante entre as espécies, mas a maioria delas é onívora, consumindo uma ampla gama de alimentos. Elas podem comer desde insetos mortos até sementes, frutas e até pequenos animais. As operárias saem em expedições para coletar alimentos e retornam ao formigueiro para compartilhá-los com a colônia. O sistema de coleta de alimentos é altamente organizado e as formigas conseguem encontrar fontes de comida mesmo a grandes distâncias. Quando encontram uma fonte de alimento, as formigas marcam o caminho de volta ao formigueiro com feromônios. Isso permite que outras formigas sigam a trilha e ajudem a transportar o alimento para a colônia. Esse comportamento cooperativo garante que a colônia seja sempre bem abastecida. O processo é tão eficiente que muitas vezes elas conseguem acumular mais comida do que o necessário, garantindo reservas para períodos de escassez. Dentro do formigueiro, o alimento é distribuído entre as formigas. As operárias alimentam a rainha e as larvas, além de consumir o que precisam para continuar trabalhando. A alimentação das larvas é uma tarefa delicada, feita com uma mistura de substâncias nutritivas regurgitadas pelas operárias. Esse sistema de alimentação compartilhada reforça o senso de comunidade dentro da colônia, garantindo que todos tenham o necessário para sobreviver. Uma das características mais fascinantes das formigas é a clara divisão de tarefas dentro da colônia. Cada formiga tem uma função específica e cumpre seu papel sem questionamentos. Essa divisão não é aleatória. É determinada geneticamente e por feromônios que organizam o comportamento das castas. Operárias cuidam da manutenção, coleta de alimentos e cuidado com as larvas, enquanto soldados protegem a colônia e a rainha garante a reprodução. A divisão de tarefas é altamente eficiente, garantindo que a colônia funcione de forma otimizada. Quando uma formiga operária encontra um novo alimento, ela imediatamente se dedica à tarefa de coletá-lo. Se há uma ameaça, os soldados são os primeiros a intervir. Essa especialização permite que a colônia atue de forma coordenada, maximizando os recursos e protegendo a comunidade. Esse sistema é tão eficiente que nenhuma formiga precisa ser direcionada. Todas já sabem exatamente o que fazer. O mais impressionante é que, apesar dessa rigidez nas tarefas, as formigas são incrivelmente adaptáveis. Quando há uma necessidade maior em determinada área, como em situações de perigo ou escassez de alimentos, as operárias podem temporariamente assumir outras funções. Esse dinamismo permite que a colônia se ajuste rapidamente a novas condições, garantindo a sobrevivência do grupo em ambientes desafiadores. Algumas espécies de formigas, como as cortadeiras, desenvolveram uma forma primitiva de agricultura, cultivando fungos para sua alimentação. Elas cortam pedaços de folhas e os carregam de volta ao formigueiro, onde os mastigam e usam como substrato para o crescimento dos fungos. Esses fungos são a principal fonte de alimento para a colônia, criando uma relação simbiótica entre as formigas e os organismos que cultivam. Esse comportamento agrícola é incrivelmente avançado para insetos,
mostrando como as formigas são capazes de moldar seu ambiente para garantir sua sobrevivência. As formigas cortadeiras não consomem as folhas diretamente, mas dependem dos fungos que crescem a partir delas. Elas mantêm os jardins de fungos limpos, removendo qualquer tipo de mofo ou substância que possa prejudicar o cultivo. Esse cuidado meticuloso garante que os fungos cresçam saudáveis e possam nutrir toda a colônia. A prática de cultivo de fungos pelas formigas é um exemplo fascinante de cooperação com a natureza. Ao longo do tempo, elas evoluíram para depender desse cultivo, criando uma interdependência única. As colônias de formigas cortadeiras são algumas das mais organizadas e complexas, com operárias especializadas em diferentes estágios do processo agrícola, desde o corte das folhas até o cuidado com os jardins de fungos. A cooperação é a chave para o sucesso de uma colônia de formigas. Cada membro da colônia tem uma função específica e, por mais pequenas que sejam, as formigas demonstram um nível de organização surpreendente. O trabalho em equipe garante que as tarefas sejam realizadas de forma eficiente e que todos os recursos necessários para a sobrevivência sejam obtidos. Essa cooperação é instintiva e cada formiga sabe exatamente o que fazer para beneficiar o grupo. Ao buscar alimentos, por exemplo, as formigas trabalham juntas para carregar presas ou pedaços de comida que são muito maiores do que elas individualmente conseguiriam carregar. Elas formam filas organizadas, guiadas pelos feromônios, e trabalham em sincronia para transportar a comida até o formigueiro. Esse nível de cooperação é ainda mais notável quando vemos que as formigas fazem tudo isso sem uma supervisão centralizada. Esse trabalho em equipe não é restrito apenas à coleta de alimentos. Elas também colaboram na construção e manutenção do formigueiro, na defesa contra invasores e no cuidado com as larvas. A capacidade de cooperar em tantas áreas diferentes da vida dentro da colônia demonstra como a inteligência coletiva das formigas é eficiente. Cada formiga é uma peça essencial em um sistema muito maior, e o sucesso da colônia depende dessa colaboração. As formigas desempenham um papel vital no ecossistema, atuando como decompositoras, predadoras e dispersoras de sementes. Elas ajudam a reciclar matéria orgânica ao se alimentarem de insetos mortos e outras substâncias, acelerando o processo de decomposição. Além disso, algumas espécies de formigas são predadoras ferozes, controlando a população de outros insetos e, assim, mantendo o equilíbrio natural. Outro aspecto importante é o papel das formigas na dispersão de sementes, um processo conhecido como mirmecocoria. Algumas plantas dependem das formigas para espalharem suas sementes. As formigas carregam as sementes para o formigueiro, onde consomem uma parte nutritiva e depois descartam a semente em locais adequados para a germinação. Esse comportamento ajuda a promover a biodiversidade e garante a sobrevivência de muitas espécies vegetais. As formigas também afetam o solo, melhorando sua qualidade ao cavar túneis e arejar a terra. Isso permite que a água e os nutrientes cheguem mais facilmente às raízes das plantas. Além disso, esses túneis criam micro-habitats para outros organismos. Sem as formigas, muitos ecossistemas perderiam uma parte importante de sua capacidade de regeneração e manutenção, mostrando a importância desses pequenos insetos para a saúde ambiental. As formigas mantêm uma série de relações simbióticas com outras espécies, incluindo plantas, insetos e até fungos. Uma das mais famosas é a relação entre formigas e pulgões. As formigas protegem os pulgões de predadores em troca de uma substância açucarada que eles excretam, conhecida como melada.
Essa troca mútua de benefícios fortalece ambas as espécies, permitindo que sobrevivam e prosperem. Outro exemplo é a relação entre as formigas cortadeiras e os fungos que elas cultivam. As formigas dependem desses fungos como sua principal fonte de alimento, e, em troca, elas fornecem folhas para que os fungos cresçam. Essa parceria é tão bem sucedida que as formigas cortadeiras criaram sistemas complexos de cultivo que funcionam há milhões de anos. Essas interações simbióticas revelam como as formigas conseguem cooperar com outras espécies para garantir sua sobrevivência. Além disso, muitas plantas desenvolveram estratégias para atrair formigas e garantir sua proteção. Em troca, as formigas se alimentam de néctar ou pequenas presas que encontram nessas plantas. Essa relação entre plantas e formigas é um exemplo claro de como a natureza favorece colaborações entre espécies diferentes. Ao protegerem as plantas e receberem alimento em troca, as formigas contribuem para a saúde do ecossistema como um todo. Algumas espécies de formigas são conhecidas por suas habilidades em combate, especialmente em defender seu território e expandir suas colônias. As formigas guerreiras, como as formigas correição, são altamente organizadas e conhecidas por invadirem colônias de outras formigas e até de insetos maiores. Elas têm mandíbulas poderosas que usam para atacar e imobilizar suas presas, demonstrando uma estratégia de guerra coletiva muito eficiente. As batalhas entre colônias rivais podem ser intensas, com grandes números de formigas envolvidas. Durante essas batalhas, os soldados formam a linha de frente e atacam em ondas coordenadas. Mesmo com a morte de muitas formigas, a colônia continua a lutar, até que uma das partes seja completamente derrotada. Esse comportamento agressivo é fundamental para garantir o território e os recursos da colônia vencedora. As formigas guerreiras também mostram uma impressionante capacidade de adaptação. Elas podem ajustar suas táticas de combate de acordo com o tamanho e a força de seus inimigos. Algumas espécies chegam a sequestrar larvas de colônias derrotadas, criando-as como suas próprias, um comportamento conhecido como escravismo. Essa habilidade para a guerra e a sobrevivência demonstra a incrível resiliência das formigas em ambientes hostis. Os formigueiros variam muito em sua estrutura, dependendo da espécie de formiga e do ambiente em que vivem. Algumas formigas, como as cortadeiras, constroem vastos formigueiros subterrâneos, com túneis que podem se estender por metros e incluir câmaras específicas para a rainha, larvas, alimentos e fungos. Essas construções são verdadeiras maravilhas de engenharia, adaptadas para maximizar a ventilação e o controle da temperatura. Outras espécies, como as formigas tecelãs, constroem seus formigueiros nas árvores, unindo folhas com seda produzida pelas larvas. Esses formigueiros suspensos oferecem proteção contra predadores e inundações, além de estarem próximos de fontes de alimento. A diversidade de estratégias de construção demonstra como as formigas são adaptáveis e inovadoras ao escolherem seus habitats. Há também as formigas nômades, como as formigas correição, que não constroem formigueiros permanentes. Elas mudam constantemente de lugar, formando colônias temporárias enquanto caçam por novos territórios. Independentemente do tipo de formigueiro, o objetivo principal é sempre o mesmo: proteger a rainha, as larvas e garantir a sobrevivência da colônia. A escolha do tipo de formigueiro reflete a engenhosidade das formigas em se adaptar a diferentes condições ambientais. A migração de formigas é um fenômeno comum em algumas espécies, especialmente aquelas que vivem em ambientes instáveis ou com recursos limitados. As formigas correição, por exemplo, são famosas por seu estilo de vida nômade,
movendo toda a colônia de um lugar para outro quando o alimento se esgota ou as condições se tornam desfavoráveis. Esse comportamento é extremamente organizado, com as operárias e soldados formando uma espécie de corrente em movimento. Durante a migração, a rainha é cuidadosamente protegida no centro da formação, enquanto as operárias carregam larvas e pupas. Elas escolhem locais temporários para se abrigar, muitas vezes utilizando fendas em troncos de árvores ou buracos no solo. A colônia pode permanecer em um local por alguns dias ou semanas, até que seja necessário se deslocar novamente. Esse comportamento nômade garante que as formigas estejam sempre próximas a fontes de alimento frescas. A migração é um processo perigoso, pois expõe a colônia a predadores e ao clima. No entanto, a cooperação entre as formigas permite que superem esses desafios. Elas mantêm a comunicação constante por meio de feromônios e toques para garantir que nenhuma formiga se perca durante o movimento. Essa capacidade de se reorganizar rapidamente e migrar é um dos fatores que tornam as formigas tão bem-sucedidas em ambientes difíceis. Apesar de seu tamanho minúsculo, as formigas demonstram comportamentos complexos que sugerem um nível de inteligência coletiva. Elas não têm um cérebro desenvolvido como os mamíferos, mas seu sistema nervoso simples é suficiente para realizar tarefas incrivelmente sofisticadas. Uma das maiores curiosidades sobre as formigas é como elas conseguem se organizar em massa, tomando decisões coletivas que beneficiam a colônia como um todo. O conceito de inteligência emergente nas formigas se refere à ideia de que, embora cada indivíduo tenha capacidades limitadas, o grupo como um todo exibe comportamentos inteligentes. Um exemplo disso é a maneira como encontram alimentos. As operárias exploram o ambiente de forma aleatória, mas ao descobrir uma fonte de alimento, deixam um rastro de feromônio que outras formigas seguem, reforçando a rota. O caminho mais eficiente é rapidamente estabelecido por meio dessa cooperação descentralizada. Outro exemplo de inteligência coletiva é a capacidade das formigas de resolver problemas em grupo. Quando enfrentam um obstáculo, elas trabalham juntas para superá-lo, seja construindo pontes com seus próprios corpos ou encontrando rotas alternativas. Esse comportamento adaptativo mostra como as formigas são capazes de enfrentar desafios complexos sem a necessidade de um líder, utilizando apenas a colaboração e a experiência compartilhada da colônia. A defesa do formigueiro é uma prioridade para as formigas, e elas desenvolveram várias estratégias para proteger sua colônia de predadores. Os soldados, com mandíbulas poderosas e corpos maiores, estão sempre prontos para enfrentar invasores. Eles se posicionam na entrada do formigueiro, formando uma barreira contra possíveis ataques. Quando ameaçadas, as formigas podem liberar feromônios de alarme, que rapidamente mobilizam outras formigas para a defesa. Algumas espécies de formigas são ainda mais agressivas em sua defesa. As formigas bala, por exemplo, são conhecidas por suas dolorosas picadas, capazes de afastar até predadores de grande porte. Elas atacam em massa, mordendo e picando simultaneamente, o que pode ser devastador para qualquer animal que tente invadir o formigueiro. Essa resposta rápida e violenta é uma tática eficiente para garantir a segurança da colônia. Além da defesa, algumas formigas são especialistas em ataques. Colônias rivais de formigas frequentemente entram em guerra por território ou recursos. Durante essas batalhas, as formigas soldadas lideram os ataques, enquanto as operárias sequestram larvas e roubam alimentos da colônia derrotada. A capacidade de atacar e defender o formigueiro demonstra a incrível resiliência e força das formigas diante de predadores e inimigos naturais.
As formigas estão entre as criaturas mais inovadoras da natureza, com habilidades e comportamentos que impressionam cientistas há séculos. Uma das maiores inovações das formigas é a construção de suas colônias subterrâneas, com sistemas de túneis e câmaras que permitem a circulação de ar e o controle da temperatura. Essas construções são extremamente complexas, com áreas designadas para a rainha, para o armazenamento de alimentos e para o cuidado com as larvas. Outro exemplo notável de inovação é o comportamento das formigas tecelãs, que constroem seus formigueiros unindo folhas com a seda produzida por suas larvas. Essa técnica permite que criem abrigos suspensos em árvores, protegendo-se de inundações e predadores do solo. A habilidade de manipular os materiais ao seu redor para criar estruturas complexas é uma característica única dessas formigas, que demonstram uma criatividade impressionante. As formigas também desenvolveram inovações no campo da agricultura. As formigas cortadeiras, como já mencionado, cultivam fungos como principal fonte de alimento. Elas cortam folhas para servir de substrato para o crescimento dos fungos, criando um sistema de cultivo autossustentável. Essas inovações mostram como as formigas são capazes de moldar seu ambiente e adaptá-lo para atender às necessidades da colônia, tornando-as mestres da sobrevivência. As formigas evoluíram ao longo de milhões de anos, adaptando-se a uma ampla variedade de ambientes. Elas surgiram no período Cretáceo, aproximadamente 100 milhões de anos atrás, e desde então se diversificaram em milhares de espécies diferentes. Essa longa história evolutiva permitiu que as formigas desenvolvessem comportamentos sociais complexos e estratégias de sobrevivência que as tornaram um dos grupos de insetos mais bem-sucedidos do planeta. A evolução das formigas é marcada por sua capacidade de formar colônias altamente organizadas, algo que poucos outros insetos conseguem fazer em uma escala tão ampla. Esse comportamento social é uma adaptação que lhes permite sobreviver em quase todos os ambientes, desde florestas tropicais até desertos áridos. Cada espécie de formiga desenvolveu características únicas que as ajudam a prosperar em seu habitat específico, como a capacidade de resistir ao calor, construir abrigos elaborados ou caçar em grupos. Ao longo do tempo, as formigas também se tornaram especialistas em simbiose, cultivando relações com outras espécies para garantir sua sobrevivência. Sua capacidade de adaptação, organização social e inovação contínua garantiu seu lugar como uma das forças dominantes no reino dos insetos. A evolução das formigas é um testemunho de como pequenos ajustes genéticos podem resultar em comportamentos incrivelmente complexos e sofisticados, moldando a forma como vivem e interagem com o mundo.